Uma mulher acaba o seu turno do trabalho. Ela tinha terminado de fazer o trabalho à noite. Então, ela decide ligar para o motorista para ele vir buscar ela. De alguma forma, ele não atende o celular. Então, ela resolve ir a pé. A moça, que parecia ser uma mulher rica, andou até que ela percebe a presença de um carro. E é a presença do carro do patrão dela. Ele lhe oferece uma carona, mas ela recusa e continua andando. No meio do caminho, ela olha para o relógio e percebe que ia dar 1h da manhã. Na hora do caminho, ela continua andando, sempre olhando para o céu, onde ela costumava fazer quando criança. Já cansada de tanto andar, ela resolve parar e ver se o ônibus ainda iria passar pela linha naquela hora. Sentada no banco, ela espera durante 15 minutos e ela percebe que nenhum ônibus se aproxima. Então, brava com o ônibus, ela se levanta e vai em direção à sua casa. Ela anda sem sentir medo, como se parecesse que fosse meio-dia. No meio do caminho, ela consegue perceber como se fosse duas crianças cantando no meio da rua. A voz de como se alguém estivesse querendo brincar. Mas ela pensa que é coisa da cabeça e continua andando. Ela se aproxima da casa dela. Consegue ver a torre onde o seu pai construiu para que, quando ela viesse de noite, ela pudesse enxergar e não se perder no meio do caminho. Então ela vai tentando entrar. De repente, ela olha para um lugar e consegue perceber uma neblina. Como que aquela neblina fosse querer sair daquele lugar. Então, ela consegue perceber duas meninas no meio da rua. Uma parecia não ter cabelo, a outra parecia ser cega. Elas no meio da rua, uma com cabelo ruivo e a outra que não tinha, era feia, parecia como se fosse alguma coisa de outro mundo. Então elas estavam segurando uma boneca. As duas se sentaram no chão e começaram a falar palavras estranhas ao redor de um círculo. A moça entra na casa gritando, chama o marido dela e resolve contar tudo o que ela tinha passado naquela noite sombria. O marido dela acredita nela, mas acha que é a bobagem da cabeça dela. Então, no outro dia, ela sai da casa e resolve contar o que aconteceu para sua amiga. Então a amiga começa a chorar. Ela não entende muito bem. E a amiga dela conta que eram histórias das meninas da meia-noite. Conta-se a lenda que no Rio de Janeiro, duas meninas adoravam brincar, mas a sua mãe não deixava elas saírem de noite. As meninas ficaram com raiva, então decidiram fugir de casa, sem que a mãe soubesse. Então as meninas, no meio do caminho, resolvem parar para brincar. Mas aí, um ônibus passa e dois caras pulam do ônibus e atiram nas duas. A mãe, desesperada, vai ver o que é e não resiste também ao ver as suas duas filhas. Essa é uma das histórias mais famosas do Rio de Janeiro. As histórias da menina da meia-noite. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like. Se quer que continue mais histórias, se inscreva no canal. E eu também quero ver as suas histórias. Deixe nos comentários para que eu possa ler.